Bom dia, meus queridos da Escola Severino Gouveia de Lima. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Agora eu decidi que a gente vai ter nossas aulas remotas, né? Através desse canal do YouTube. Então sempre eu vou estar postando toda semana um vídeo com um conteúdo para vocês poderem saber do conteúdo, para eu poder explicar o conteúdo para vocês. E depois, após isso, pelo WhatsApp, vou passar a atividade de vocês sobre esse conteúdo que a gente teve a aula. Bem, vocês sabem que os textos podem conversar entre si? Vocês já ouviram isso antes? Como muitos de vocês já viram, tem uma palavrinha chamada na língua portuguesa intertextualidade, ou seja, relação entre textos. A gente vê a todo momento essa relação entre textos. Eu tenho um texto original e eu me baseio naquele texto para criar outro texto. Aí eu faço uma intertextualidade. Eu crio uma relação entre o texto original e o texto que eu recriei. Então, a intertextualidade nada mais é do que influência ou relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de forma explícita ou implícita. Eu posso dizer diretamente, posso deixar bem claro diretamente as minhas ideias, ou não, eu posso citar implicitamente outro texto. E representa sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. Para iniciar a aula, eu vou mostrar para vocês uma intertextualidade de uma obra literária que muitos de vocês já conhecem, tenho certeza. Eu acho que todo mundo já viu essa obra em algum livro ou em algum lugar, que chama Abapuru, de Tarsila do Amaral. Nós temos aqui a obra original, Abapuru, de Tarsila do Amaral, e nós temos uma intertextualidade que foi feita com essa obra. Aqui é uma propaganda da Havaianas. Eles colocaram a sandália Havaianas no pezinho do bonequinho de Abapuru e colocaram Havaianas, todo mundo usa. Esse é o texto original, porque a gente também chama isso de texto. É um texto não verbal, mas é um texto. E aqui nós temos o texto que foi feita a intertextualidade, que foi baseado nesse texto Abapuru, nessa obra Abapuru de Tarsila do Amaral. Ok? Nós temos também um poema muito conhecido de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, e assim vai indo. Aí nós temos Canção do Exílio, de Murilo Mendes, que diz: minha terra tem mais macieiras da Califórnia, onde canta gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. Então, assim, ele fez uma intertextualidade da Canção do Exílio original para a Canção do Exílio que ele criou. Ele criou um texto baseado nesse texto original, certo? Em outras palavras, a intertextualidade é uma espécie de diálogo entre construções visíveis no conteúdo, forma ou ambos. A intertextualidade é verificada em músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Então, eu não posso dizer de maneira alguma que só há intertextualidade entre textos verbais, entre textos escritos. Há intertextualidade entre propagandas publicitárias, entre artes plásticas, na dança, na música. Então, eu sempre utilizo a intertextualidade. Posso utilizar a intertextualidade não apenas em textos escritos, certo? A vantagem da intertextualidade é o enriquecimento textual por explorar o tema tratado de forma mais aprofundada, certo? Serve para comemorar algum acontecimento, relatar um fato histórico, descrever a cultura de um povo ou de uma personalidade. Se eu quiser dar visibilidade a um texto que eu vou fazer, eu posso baseá-lo em outro texto muito conhecido por todos. Se eu quero chamar a atenção para a minha obra, para
Por exemplo, eu quero chamar a atenção para uma obra de cunho social na minha comunidade. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma obra já bem conhecida por todos e fazer uma intertextualidade com aquela obra, para chamar a atenção para aquela minha ação na minha comunidade. Então, a intertextualidade só faz enriquecer a obra já feita, a obra original, e a obra mais nova, a obra feita pelo autor depois, baseada na obra original, certo? A intertextualidade implícita e explícita. A intertextualidade pode ser classificada conforme sua relação com o texto fonte, isto é, se aparece de forma direta, explicitamente, ou de forma indireta, implicitamente. Implícita não é facilmente identificada pelos leitores, exige recorrer a conhecimentos prévios para compreender o conteúdo. Então, se eu estou fazendo alusão, se eu estou fazendo uma comparação, eu fiz um texto a partir de um texto original, mas eu não deixei bem claro, eu citei implicitamente aquele texto, de forma indireta. Então, para que as pessoas saibam que eu estou citando um texto original, que não foi coisa da minha cabeça, as pessoas precisam ter conhecimentos prévios sobre aquele texto original, senão elas não vão compreender que eu fiz uma intertextualidade ali. Mas tem a intertextualidade explícita também. Os leitores identificam a intertextualidade de forma rápida por elementos de relação direta estabelecida com o texto-fonte. O que é o texto-fonte? É o texto original. Ou seja, eu posso fazer uma intertextualidade, fazer um texto a partir de um texto de origem que fique deixe bem claras as características do texto original, fazendo com que fique de fácil acesso para que as pessoas possam identificar que realmente tinha um texto original, que eu me baseei naquele texto original, certo? A intertextualidade pode ser expressa por diversas formas, como vimos anteriormente. Há os tipos mais comuns. Eu vou citar alguns tipos de intertextualidade mais comuns para vocês. A alusão, recurso que faz referência a elementos presentes em outros textos de forma indireta, ou seja, implícita, ou seja, por meio de características simbólicas. Exemplo, o mais bonito de todos, sem dúvida, era Narciso, meu filho e não o outro. A alusão a quem? É Narciso, herói grego famoso por sua beleza e orgulho. Ou seja, na obra ele colocou que o mais bonito de todos era o filho dele, Narciso. Por que o autor colocou o nome Narciso para dizer que era o mais bonito de todos naquela obra? Porque Narciso foi um deus grego, um herói grego famoso por sua beleza e orgulho. Então ele colocou o mesmo nome do herói grego para citar, para expressar a beleza do seu filho. No caso, na obra feita, na obra efetuada, certo? Citação. Quando o autor acrescenta partes de outras obras na sua produção textual, ocasionando uma intertextualidade direta, ou seja, explícita. Por vezes ocorre a transcrição das palavras do texto-fonte e, por isso, dá credibilidade à nova construção. Vamos dar um exemplo. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Kaplan, 2001, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Ou seja, ele citou de forma direta o que o autor falou. Ele fez uma citação. Eu uso muito isso em artigos científicos, em TCCs, para o trabalho de conclusão de curso, para universidades, ou trabalho de conclusão de curso do ensino de uma escola de referência que às vezes pede, trabalho de conclusão de curso para um curso profissionalizante, para uma escola técnica. Então, eu me baseio muito nesses trabalhos científicos em citações de outras pessoas. Ou seja, no trabalho científico eu não posso apenas colocar a minha ideia, só o que eu penso sobre aquilo. Eu tenho que mostrar através de embasamentos, de citações de outros autores conhecidos do assunto que eu estou falando, para que o meu texto fique bem aceito, para que seja um texto bem feito. Porque se eu vou fazer um trabalho científico, fazendo uma citação
sem fazer citações, ou seja, só falando o que eu acho sobre o assunto, eu não tenho embasamento nenhum, embasamento teórico nenhum para saber se aquilo, para o professor saber se aquilo que eu estou falando é certo ou errado. Mas se eu tenho autores, citações de autores, embasamentos de autores que me fazem, me dão argumentos para dizer que realmente o que eu estou falando tem nexo, que é verdade o que eu estou dizendo, que tem uma certa verdade no que eu estou falando, eu preciso das citações de outros autores que têm conhecimento sobre o assunto que eu estou trabalhando. Epígrafe. Acréscimo de parágrafo ou frase que se relacione com o texto que está sendo escrito. O recurso é bastante utilizado em trabalhos científicos e obras, sendo colocado em seu início. Exemplo: o mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Coco Chanel. Então, ele citou, colocou um epígrafe num texto científico. A epígrafe, novamente, no TCC, no artigo científico, vem no início. E ela sempre é uma frase impactante para eu poder iniciar meu texto, certo? Para eu poder iniciar meu trabalho. Paráfrase, que significa repetição de uma sentença. A paráfrase é a recriação de um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, porém utilizando outras palavras. O objetivo é reafirmar as ideias do texto-fonte, porém com estruturas e estilos próprios. Ou seja, eu peguei a ideia central de um texto e fiz uma paráfrase, fiz um texto parecido com o texto original, que tem a mesma construção, a mesma estrutura, mas eu coloquei meu estilo, minhas ideias próprias, certo? Então, recapitulando o que a gente já viu, o que é intertextualidade? É a relação entre os textos, há uma conversa entre os textos. Essa intertextualidade só ocorre em textos verbais? De forma alguma. Como eu mostrei, vou mostrar aqui para vocês novamente. O Abapuru, eu tenho aqui uma intertextualidade com o Abapuru. Eu tenho a obra original e tenho aqui a obra que foi feita para fazer a propaganda da sandália Havaianas. A obra original chama Abapuru, de Tarsila do Amaral, e fizeram uma obra, uma intertextualidade para fazer a propaganda de uma sandália, que é muito conhecida aqui, né? Todo mundo sabe disso. Então, a intertextualidade ela pode ocorrer em músicas, em danças, ela pode ocorrer numa coreografia, ela pode ocorrer num texto verbal, num texto não verbal. Então, é quando eu pego um texto original, me baseio naquele texto e crio outro texto. Eu crio uma intertextualidade entre os dois textos, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto e semana que vem a gente tem mais vídeos como esse. Tchau! Beijos e até mais.